quando meu amigo diz pra mim não desistir dos meus sonhos. E lá vou eu pra dormir no horário certo. Aí não consigo, fico na luta com a mente. E aí o que a gente faz? A gente vai no Google pesquisar para tentar entender onde foi que nós errou, que foi que a gente deixou passar despercebido lá. Como começar um negócio do zero. Aí lá vai eu ler tudo aqui, analisar, parar para pensar, refletir, pôr no papel, né? Pra gente recomeçar nesse negócio e não desistir. Não parar mais, não deixar de lado mais e encontrar uma forma de conciliar o negócio com o relacionamento com o Senhor e de conciliar minha vida, a vida da minha filha, de conciliar a nossa saúde, que temos que cuidar da nossa saúde, já que fomos diagnosticadas, já que fomos alertadas, avisadas que precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde em si, para isso tudo não passar além disso, né, do que resultou em exame, em consulta. Então lá vou eu. Aí tem mais um detalhe que lá vou eu também, que ajuda, calma aí, terminar de ler o livro da Mary Kay, que é enorme. Já li já uma boa parte para trás, nos dias que se passou para trás, mas tem que continuar. Tenho que continuar. Eu estudei até o capítulo 8. Tenho 9 em diante. Isso que eu reparei nesse tempo de tentativa, esforço e até mesmo de parar para respirar, analisar o que fazer, o que não fazer, como fazer, eu percebi que nem toda a estratégia que funcionava para outras pessoas não tinha como funcionar para mim. Eu não sei explicar, mas eu entendi que não adianta a gente planejar a nossa vida de tal forma, que não adianta a gente planejar estar saudável o tempo todo, estar bem o tempo todo, que não adianta a gente planejar, né, algo financeiramente, né, em tá tendo ali um dinheiro para determinada coisa, né, que não adianta a gente querer juntar e guardar, porque sempre tem empecilho, tem imprevisto, tem urgência, tem surpresa, boa ou ruim, a qual a gente tem que soltar aquele dinheiro que a gente está guardando, que a gente está juntando. E também de que não adianta planejar em nossos negócios, fazer de tal jeito, ser de tal jeito, porque acaba sendo de um jeito que a gente nem planejou e não é a nossa culpa. Em meio a esse tempo eu percebi que não é a nossa culpa. É uma frustração, é uma decepção para a gente entender que calma, um passo de cada vez, um dia de cada vez, não é assim, você não merece isso, sabe? O Senhor nos dizendo, nos mostrando o tempo todo que sempre tem além do que a gente pensa, imagina, quer
e sente vontade, né? Os sonhos deles são maiores que os nossos e melhores, pode ter certeza. Os planos dele vai além dos nossos. Então eu entendi que para mim e para você aí que tá ainda no começo, que já tá no meio ou que já tá no fim, a gente tem que entender que quem está com o controle de tudo nas mãos é o Senhor, não é a gente. A gente pode querer fazer a nossa parte e fazer com que aconteça, dê certo, flua, né? A gente pode estar em movimentação constante, a gente pode perseverar, persistir, estudar, para adquirir conhecimento, para melhorar o nosso entendimento, né? Para apreciar experiências maiores e melhores e para obter um conhecimento todo, sabe? Do contexto todo da nossa história passada e presente. Porque para a gente viver o hoje, a gente tem que ter um entendimento, um conhecimento para trás. Então a gente tem que dar graças ao Senhor por ter tido o passado que tivemos. Por quê? Somos o que somos, estamos onde estamos por causa desse passado. Detalhe por detalhe, tintim por tintim. A gente não pode desmerecer, desvalorizar só porque doeu, só porque machucou, só porque feriu, só porque foi sofredor. Porque se a gente for ver bem, amadureceu a gente. Mudou a nossa visão, nos deu um propósito de vida, né? Nos deu um objetivo. Eu quero melhor, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, eu quero estar perto de pessoas certas no intuito que tem a mesma visão que a minha, que tem o mesmo propósito que eu, que tá ali na função de seguir em frente, de avançar, de ir adiante, de deixar para trás do que passou, porque não adianta a gente parar para falar de passado e querer discutir sobre o passado, porque não tem como a gente desfazer, desmanchar, destruir o que aconteceu, o que passou, sabe? O mínimo é pedir perdão, é pedir desculpa, é a pessoa desculpar e perdoar, é a pessoa se perdoar, se desculpar também. É a pessoa ter a consciência e se dar a chance, a oportunidade de um novo dia, né? Um novo tempo, uma nova história. Então, gente, eu venho aqui trazer para vocês que é bom vocês ter um tempo de qualidade com o Senhor, se apegar a Ele, que é essencial. E também é importantíssimo cada pessoa cuidar de sua própria vida, porque só eu sei aonde dói, aonde está difícil, aonde está faltando, aonde não está faltando, o que tem que fazer, o que não tem que fazer e no ritmo que tem que ser. E temos que cuidar da nossa saúde mental, psicológica, porque às vezes parece estar tudo bem, mas todas aquelas palavrinhas que não falou com o Senhor ou com pessoas, ou que até falou, mas que de tão pesada que foi a palavrinha, ela ficou no subconsciente. Aí não dorme direito, não descansa direito, porque tá ali com aquela palavra guardada, ouvindo o tempo todo. Que nem eu comentei com a minha amiga, que nesses dias que eu consegui dormir, né, por o sono no eixo em dia, acabar com o distúrbio, com o cansaço mental, com o esgotamento, eu pude ver o quanto
Eu estava sobrecarregada no meu subconsciente e eu não sabia, porque eu não parava ali para raciocinar, para descansar, para digerir o que estava entrando e saindo. E eu ouvia as ameaças, sabe, de pessoas que me ameaçou, de pessoas que me colocou medo e preocupação em relação a mim, em relação à minha filha, sabe? E sonhava vendo, né, cada ameaça, cada medo, cada preocupação acontecendo do jeitinho que a pessoa falava. E ouvia, né, as pessoas me chamar de tanto que para trás eu queria ter um momento de qualidade, né, para dormir, para descansar, mas parece que para o povo é pecado, é um erro, é uma falha, é algo que eu não podia ter. Então isso ficou no meu subconsciente e eu nem tinha. Só me dei por mim que estava no meu subconsciente quando eu deitava, sabe, com um peso de culpa, com aquela consciência, ai, será que eu deito e descanso? Será que eu posso deitar e descansar? Porque eu sei que eu tô no meu cantinho, mas não é minha casa. Se eu tivesse na minha casa, eu sei que, vixe, nossa, eu ia poder deitar e relaxar tranquila, com a minha consciência tranquila. Mas por eu saber que não é meu, que qualquer pessoa pode vir, chegar, fazer o que bem quiser, o meu subconsciente ficou assim, atormentado, perturbado, com essas palavras antigas, com essas palavras, com essas visitas inesperadas, sem avisar, com essa função, essa bagunça de gente chegar, gritar, né, querer causar. Então, gente, é fundamental tratar tudo em si, porque pode parecer que tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá, que nem sempre tá tudo bem. E isso é normal, tá tudo bem, nem sempre tá bem. Só que não tá tudo bem, fingir que não tá bem, ignorar isso e deixar isso se agravar, piorar, que nem aconteceu comigo. Então eu aprendi com isso tudo. Me serviu de uma grande lição, né? Pude abrir os olhos, pude ter uma coragem que eu não tive antes, né? De sair de tantos relacionamentos abusivos, tóxicos, se tratando de família e descendência também. Porque para mim era mais fácil se livrar de um relacionamento conjugal. Mas, como a psicóloga uma vez me disse, se aconteceu tudo isso, se eu já sou grande, eu não preciso mais dessas pessoas, por mais que às vezes eu quero ali caminhar com a pessoa, né, quero uma ajuda e outra, por eu já ser adulta, eu não preciso mais depender dessas pessoas que já foi família, que se tornou descendência, por eu já ter passado por tudo que eu passei sozinha, de ter sobrevivido, de eu ter aguentado, suportado e de eu ter essa capacidade de conseguir, sabe, se levantar, conseguir dar um up em mim mesma e falar, pera lá, eu não mereço isso. Isso não pode continuar desse jeito. Que nem quando eu falei pra minha filha, a gente não pode continuar só dormindo. Nós tem que voltar para a realidade, mesmo que estamos sendo ameaçada, mesmo que estamos sendo perseguida, a gente tem que encarar a realidade, né? A gente tem que sair do esconderijo. A gente tem que abrir mão desse
isolamento e vencer essa situação toda, né? Superar essa situação toda e poder testificar o Senhor, né? Porque há um testemunho em meio a isso, há um propósito, porque senão o Senhor já teria ceifado com a nossa vida. Ainda mais com o diagnóstico que temos, né? Minha filha com um diagnóstico de anemia e eu com um diagnóstico de morte cerebral, infarto. Então, isso tudo teria sido além de uma ameaça, além de um alerta, além de um perigo, de um risco, além de uma fase, além de um momento. Então, a gente tem que dar a volta por cima, virar essa página, chacoalhar e não desistir dos nossos sonhos, não desistir da nossa vida, não desistir da nossa saúde, né? Porque, como eu falei para minha filha, isso é só um diagnóstico, não é uma doença, não é uma enfermidade a qual tá decretada, tá encravada sobre nós. É algo que resultou ali na consulta e no exame, e que creio que em nome de Jesus, nas próximas consultas, nos próximos exames, vai estar tudo saudável, tudo certinho, sem doença, sem enfermidade, sem problema algum, sem deficiência alguma, em nome de Jesus. Então, eu venho aqui para dizer para você também, não desista. Tá difícil, eu sei que tá difícil. Eu sei. Eu passei por um caos, por um inferno, por situações, processos que você nem imagina, nem imagina. E mesmo assim eu tive que sorrir para eu não piorar a situação toda para mim. Para eu não ter que me abrir para uma e outra pessoa, para eu não ter que desabafar com pessoas erradas, né? Pessoas que faz da nossa vida uma novela, que quer fofocar, que quer levar e trazer, que quer usar tudo contra a gente, que quer julgar e criticar, que quer punir, que quer castigar, que quer lançar pedra. Menos uma coisa: abraçar, dar atenção, amar, dar todo o carinho necessário para aquecer o nosso coração, sabe? Para acelerar o nosso coração, para fazer com que as bochechas doam de tanto dar risada e para ajudar, né, a passar por isso tudo. Então, é só nós e o Senhor, só o Senhor e nós. E aí também é só você e Deus, só Deus e você. Você não tá sozinha e não tá sozinho, saiba disso. A gente já superou, já venceu o pior dos pior, né? Estamos melhorando, tá tudo melhorando, fluindo. E eu creio que na tua vida também há de tudo melhorar e fluir. Não importa o tempo que leve, mas vai indo glorificando, vai indo se posicionando, como eu fiz. Já fazia tempo que nós nem sabíamos o que era ter mesa, o que era comer em mesa. E nós ganhou a mesa aqui na casa que nós estamos e ficou um tempo ali sem a gente usar. E eu olhava para aquela mesa e falava: Senhor, eu quero me sentar aqui, mas eu não me sinto digna, eu não me sinto merecedora, sabe? Porque eu sei a importância disso, eu sei o significado dessas palavras. Aí teve vezes que usamos, mas né, de forma incorreta. Aí teve vezes que aconteceu situações que eu não entendi, sabe? De alimentos que não tava para estragar, ter estragado. Em meio a tanta tentativa, né, de conseguir geladeira, o Senhor me falou: Amanda, aquela mesa ali, tá ali para quê? Tá de enfeite,
que ainda não usou? Aí nisso, o pastor postou a foto de uma mesa, toda bagunçada e com os alimentos estragados aí pronto. Aquilo para mim foi whoop, já entendi, já liguei uma coisa com a outra. Aí o pastor depois postou de novo, sobre posicionamento. E nisso eu já tinha entendido que quando o Senhor me questionou, Ele queria que eu me posicionasse, que eu usufruísse daquilo que eu tinha, mesmo não me sentindo merecedora e digna. Aí eu chamei minha filha, preparei a janta, que eu não me engano foi a janta ou o almoço, e pedi para ela sentar. Ela foi pegar o tablet, eu falei sem tablet, porque na hora que ela pegou o tablet, o Espírito Santo falou assim: eu tô aqui na mesa, eu tô sentado aqui nessa cadeira que ninguém senta, sou eu que sento. E eu não quero tablet, eu não quero celular, eu não quero conversa. Eu só quero que sentem, orem e se alimentem. E nós fez isso. E nós tem feito isso frequentemente. Depois de que aconteceu isso, que foi no começo dessa semana. Aí eu tenho sentido uma grande diferença, porque eu tenho visto, né, as coisas fluírem, as coisas darem certo, os alimentos render, sabe, não estragar como estava estragando, né, a gente se alimentar melhor e ter de sobra, sabe, para não ter com o que se preocupar. Então, por isso eu venho aqui trazer isso tudo que eu nem queria trazer, gente, porque olha, eu ainda tô em processo e eu me sinto bem humilhada e envergonhada. Mas eu venho aqui por obediência, a trazer esse testemunho, essa história, né, do que aconteceu comigo, do que tá sendo, né, porque eu sei que é uma mensagem que não é só para mim, é para muita gente também, que às vezes, né, tem a televisão, só que prefere mexer no celular, em tablet, e ficar conversando sobre a vida de fulano cicrano e não senta ali em frente à TV para assistir algo edificante, algo juntamente da família. Então, a gente tem que parar e usufruir do que a gente tem, sabe? Sem o questionamento, sem a punição, sem o será, sem a dúvida, sem a incerteza. E apreciar o que a gente está comendo. Como a minha filha estava comendo rápido, depois sentiu dor, falei: come com calma, devagar, aprecia o que você está comendo. Então é tudo um ensinamento, um aprendizado, uma lição, se a gente for parar para ver. Então se posiciona aí também, tá? Tem um relacionamento com o Senhor, cuida de você, cuida da sua saúde, sem se importar, sem se preocupar com quem tá com pedra na mão querendo jogar em você, tá bom?